Olá pessoal, meu nome é Luana Fim, essa é Maria Clara Fernandes. A equipe é composta por mais 2 outros integrantes, que é a Jaqueline Gomes e o Alor Butsk. Nós somos acadêmicos do curso de Engenharia Florestal do Instituto Federal de Rondônia, campus de Paraná. Estamos atualmente cursando o 9º período e hoje vamos dar continuidade em mais uma apresentação nessa semana de imersão ao manejo florestal. A temática abordada será diretrizes técnicas para a alocação de pátio de estocagem e transporte. Mas antes, vamos entender o que é o manejo florestal. O manejo florestal conceitua-se na forma de administração das florestas, de forma que essa continue crescendo. E para isso, o ponto de partida principal consiste na elaboração de um plano de manejo florestal sustentável. Esse plano visa atender procedimentos técnicos e administrativos para explorar uma área de cobertura vegetal. O plano de manejo florestal sustentável, ele conta com 4 etapas de procedimentos. A primeira consiste em um macroplanejamento, seguido de atividades pré-exploratória, atividade exploratória e atividade pós-exploratória. Hoje, mais especificamente, vamos entender umas atividades que é realizada na etapa exploratória, que é a construção do pátio de estocagem. A minha colega Maria Clara vai estar explicando melhor o que é um pátio de estocagem. Os pátios de estocagem são infraestruturas construídas na fase de exploração. Eles são alocados de preferência em locais planos, onde já tenham clareiras e não exista grandes volumes de madeira. Os pátios podem ser feitos de maneira sistemática ou aleatória. Sistemática é quando se obedece uma distância entre os pátios e eles possuem o mesmo tamanho de área de estocagem, ou aleatório quando se leva em consideração a topografia da sua floresta. O objetivo desses pátios é a alocação das toras retiradas de dentro da floresta. Quando essas toras chegam aos pátios, elas passam por um processo de romaneio para então serem transportadas para os pátios de armazenamento, onde serão levadas para serrarias. Hoje, o nosso colega Eloir vai estar explicando melhor como que funciona esse processo de romaneio. Vou estar dando continuidade à explicação agora o que é um romaneio. Em uma área florestal há uma grande diversidade de espécies madeireiras e para que a empresa tenha um controle eficaz sobre essa produção, se faz necessário realizar o romaneio. De forma geral, o grande objetivo do romaneio é facilitar a identificação dos volumes presentes em um lote de exploração, que é bastante útil no embarque, desembarque e controle de estoque, tanto de toras quanto de madeira serrada. Os dados coletados são espécie, diâmetro e comprimento. Essas informações são imprescindíveis para o preenchimento da guia de transporte para os veículos fazerem o transporte desse produto. Agora, a minha colega Jaqueline Gomes estará entrevistando o engenheiro florestal Bruno Castellan, ao qual vai estar esclarecendo questões de como é a construção de um pátio na prática. Como determinar a quantidade de pátio de estocagens dentro do POA? Os pátios de estocagem, eles dependem... A quantidade, ela não é muito importante. O importante é a objetividade do seu trabalho. Então, como que eu vou determinar essa quantidade? De acordo com o meu maquinário e de acordo com a legislação vigente. No meu caso, eu tenho um maquinário que trabalha efetivamente puxando no máximo 250 metros, essa tora do mato até o pátio de estocagem. E a legislação que eu trabalho hoje no estado do Mato Grosso coloca como limite de área de infraestrutura, área aberta dentro do manejo florestal, de 2%. Então, em cima disso, eu tenho que alocar os meus pátios. Os pátios de estocagem, eles ficam nas estradas secundárias. Então, a gente tem que alocar primeiro essas estradas para depois pensar nos pátios. E pensando no meu maquinário, vamos falar sobre esse maquinário. Ele trabalha 250 metros. Então, eu tenho que colocar uma estrada no máximo 500 metros uma da outra, que ele vai puxar 250 para um lado e 250 para o outro. E dentro dessas estradas secundárias, os meus pátios de estocagem têm que estar
numa distância máxima de 500 metros também, que ele vai puxar 250 para o lado e 250 para o outro. E seria isso. E quando inicia a construção desses pátios de estocagem? Então, a gente tem que levar em consideração sempre a legislação e o seu maquinário. No meu caso, a gente tem um período de restrição que vai do dia 1º de fevereiro ao último dia de março. Então, nesse período, a gente não pode trabalhar dentro do manejo florestal. Fora disso, a gente pode fazer quando a gente quiser, só que a gente tem que levar em consideração a produtividade, custos, manutenção da máquina. Então, não é viável para a empresa você abrir uma estrada ou um pátio de estocagem, seja no período da chuva, porque vai atrasar e vai dar problema, pode dar problema. Então, depois do período da chuva, do meio de abril para frente, começa a secar, é o período ideal para você abrir esses pátios. E quais são as dimensões desses pátios de estocagem? Então, a legislação, ela fala que os pátios ideais eles têm de 20 por 25. O que a gente chama de esplanadinho, que são os pátios internos, né, do manejo, e o esplanadão, que a gente chama, que é a esplanada central, de 50 por 50. Então, após o arraste das toras, o que acontece a partir daí dentro da floresta? Então, essas toras elas são arrastadas pelos pátios de estocagem, né? E aí ela pode ser seccionada tanto dentro da floresta ainda, porque para poder evitar tora muito comprida e diminuir o impacto dentro da floresta na hora das curvas do maquinário, e também para você melhorar o seu serviço com esse maquinário, porque toras muito, muito grossas, um diâmetro muito grande, fica muito pesado e ele não consegue arrastar. Às vezes arrasta, só que prejudica o funcionamento da máquina. Então, nesses dois casos, em caso de tora comprida e tora grossa, secciona dentro da floresta. Quando dá para puxar a tora até a esplanada, sem precisar seccionar ela é seccionada na esplanada, e daí a gente faz o romaneio, né, a medida delas. Depois de romaneada, medida, identificada, a gente carrega ela nos caminhões internos próprios do manejo, e aí faz o que a gente chama de baldeio, que vai das esplanadas de dentro do manejo para a esplanada central. E dali para frente ela já está disponível para venda. Após o arraste dessas toras para dentro dos pátios de estocagem, como que funciona essa organização? Então, os pátios, eles são geralmente um retângulo, né, de 20 por 25. Então, as pontas desses pátios, eles têm que estar sempre abertos, porque é a entrada e a saída da trilha de arrasto do skidder. Então, o ideal é você separar essas toras, empilhar essas toras sempre nas bordas centrais, que aí você consegue ter uma organização melhor e deixar também a entrada da estrada livre, porque os caminhões de baldeio vão entrar e sair por ali. E é isso. Okay. Organização de espécie é muito difícil fazer dentro da esplanadinha, das esplanadinhas, porque o serviço é muito corrido e não tem necessidade, que você vai baldear dessa esplanada para a esplanada central. Aí dentro da esplanada central, o ideal é você separar por espécie, que é o que a gente faz. Tá, após romanear essas toras, elas vão para a esplanada principal. Isso. E esses dados de romaneio, o que eles fazem com esses dados? Então a gente pega essas fichas de campo e digita elas. Pode ser planilha simples do Excel para você fazer o seu controle, pode ser em aplicativo próprio de gestão de floresta nativa. Tá. Você não tinha continuado falando? Documentos necessários. Eu continuei falando dos documentos. Para essa madeira sair do manejo. Legalizada, né? Legalizada. Já era pra você ter continuado falando, tipo, vai ser digitado para poder fazer emissão de documentação. Não, mas aí começa agora. Tá. Fala da documentação agora. E quais os documentos... O que foi? Catarrinha. E quais os documentos necessários para poder essa madeira sair de dentro da esplanada principal? Então, dentro do estado do Mato Grosso, que é onde eu trabalho, a gente carrega o caminhão, né? As madeiras já estão todas romaneadas, a gente já sabe os dados de todas, elas estão todas identificadas.
Pode ser com placa, com tinta, com pulsão. Tanto faz, você tem que ter uma identificação específica para cada tora. Você carregou aquelas toras, você faz o romaneio, você pega a numeração dessas toras e faz o romaneio de saída. Com esse romaneio de saída em mãos, você vai ter as medidas, né, a metragem cúbica, por espécie, por tora, certinho, que está em cima daquele caminhão. Com esses dados, a gente vai fazer uma nota fiscal comum na Cefaz, uma nota fiscal como qualquer outra, especificando a espécie e a metragem cúbica, não, a quantidade de toras não influencia. Com essa nota em mãos, você vai também no portal da Cefaz emitir um DAR, um documento de arrecadação específico para transporte de madeira, venda de madeira. Com a nota e o DAR em mãos, você vai acessar o Cisflora, que é o portal do estado do Mato Grosso, que substitui o DOF, né, o documento de origem florestal, pela guia florestal. Você vai emitir uma guia florestal, que nada mais, nada menos que o DOF. É a mesma coisa, só muda a nomenclatura. Dentro da emissão da guia florestal, você vai precisar dos dados da sua nota fiscal e do DAR. E aí você preenche corretamente com os mesmos dados que estão na nota fiscal, sempre tem que ser idêntico. Gera a sua guia, assina e junta com a nota fiscal, o DAR, a guia florestal, coloca o romaneio também, porque se você precisar parar em algum posto de fiscalização, você tem que ter as medidas exatas das toras. E está pronto para viajar o caminhão. Nós ouvimos falar muito sobre medida ambiental e medida florestal. Não, medida ambiental e medida comercial. Né? Medida ambiental e florestal é a mesma. Tá. Nós ouvimos falar muito sobre medida comercial e medida ambiental. Qual é a diferença dessas duas dentro da fiscalização? Então, a medida ambiental é aquela medida que você mediu lá no seu inventário, que a SEMA liberou a sua Altex, porque dentro do manejo a gente consegue liberar de exploração 30 metros cúbicos por hectare, certo? 30 metros cúbicos ambientais. A medida cheia, a tora como ela é. Só que quando você vende essa tora, o seu comprador geralmente ele vai pagar só a medida comercial. O que seria isso? O desconto do seu alburno e também o desconto de oco, por exemplo, porque quando você emite uma guia, você tem que estar de acordo com a lei, porque se você for fiscalizado, tem que estar a medida cheia, certo? Só que quando você vai cobrar o seu comprador, você não pode cobrar dele um oco de uma árvore, você não pode cobrar dele um brancal, que eles chamam o alburno, né? Então, na hora de fazer o romaneio, você vai medir a tora cheia, esquece oco e esquece brancal. Ela é cheia. E aí depois você faz uma segunda medida, só o cerne descontando se tiver algum oco. Então a medida ambiental é o que a gente tem liberado de Altex e a medida comercial é o que a gente vai receber do nosso comprador.